Esse é um texto da Seishonoye, é uma história real e prestem atenção no texto para vocês entenderem o contexto que nós vamos aqui dialogar. O casal e o jogo de patinco. Patinco, para vocês entenderem, é um jogo lá, é como se fossem esses caça-níqueis, né, lá no Japão. A integração da mente. É extraordinária a ideia de que o marido e a mulher são um só, corpo e mente. Isso é verdade porque existe no universo uma lei da integração entre o positivo e o negativo, que é a origem do nascimento de todas as coisas. Olhem para vocês verem. Quando o casal vive em harmonia, formando um só pensamento, ele reproduz essa lei do universo, que retrata precisamente a intenção de Deus. Ao contrário, quando o pensamento do marido e da mulher se opõe, ou seja, quando eles se opõem, desintegra-se a estrutura que dá origem ao nascimento das boas coisas e abre-se a oportunidade para o surgimento de todos os tipos de males. Mas não é fácil, na prática, conseguir essa unidade de mente. Muitas vezes, as opiniões divergem, ficando a amargura e o rancor. Mas esse estado não expressa a natureza verdadeira deles. E a prova é que ambos se sentem mal. É preciso fazer alguma coisa. Pensam, se o natural fosse viver cada um por si, eles se sentiriam à vontade mesmo que tivessem opiniões divergentes. A dor de alguma parte do corpo indica que está havendo algo de errado. Todo sofrimento, dor e angústia é um alarme que chama a atenção da pessoa com o fim de corrigir a situação. Mas, com referência ao casal, ambos tendem a culpar-se mutuamente pelo estado anormal das coisas. É difícil um deles atribuir a si a culpa pelo que está ocorrendo. Em virtude disso, a situação piora, o sofrimento aumenta, provando que a atitude de acusar-se mutuamente é um grande erro. Agora vem outro título, a hemorragia. Vejam bem, pelo que foi exposto aqui anteriormente, as esposas não devem se apegar aos defeitos do marido, tentando corrigi-los ou diminuí-los. Compreendem vocês? O melhor a fazer é imaginar constantemente o aspecto ideal do casal, com a mente e corpos unidos, e viver com a gratidão e alegria. Em vez de tentar corrigir, tente apreciar tal como ele se apresenta, aceitando tudo com naturalidade. Olha bem, gente, isso aqui é o que eu passo na minha orientação sempre quando eu falo de casais. Quem já está acostumado com os meus materiais sabem que isso aqui expressa exatamente a minha linha de trabalho. Quando a esposa passa a agir dessa maneira, fatalmente o marido procura também contribuir para a melhora da situação. Preciso fazer alguma coisa? Pensa, aos poucos, o seu maravilhoso aspecto verdadeiro começa a se manifestar. Quando menos se espera, o casal se transforma em um par ideal. Aqui vocês já entenderam, né, que quando a esposa, né, vocês já viram, né? Quando a esposa passa a enxergar no marido o marido ideal, quando ela passa a agradecer o marido ideal, o marido, respectivamente, responde a essas questões, mudando seus hábitos. Está explicado, gente? Agora vamos começar o que vocês mais vão entender aqui como exemplo real. A senhora Chisako Miyako. Olha para vocês verem, o nome japonês é bem complicado, né? Chisako Miyako. Da cidade de Fukuoka, era esposa de um marinheiro que trabalhava em um navio de pesca em alto mar. Ela sofreu durante 5 anos de mioma no útero. Com hemorragia diária, em 1969, ela foi até a Academia de Treinamento Espiritual Fujikawa Gachiko e solicitou a orientação pessoal. Explicaram-lhe que toda doença ginecológica tem origem na discórdia conjugal e por isso deveria se reconciliar com o marido. Olha bem,
Vamos aqui, porque é uma história breve, mas vocês vão entender até onde nós vamos chegar nisso. O corpo é onde se manifesta o estado da mente. A alegria faz o rosto sorrir, a tristeza provoca lágrimas, a discórdia conjugal manifesta-se sob forma de doença nos órgãos ginecológicos, como mioma e câncer no útero, tumores no ovário e às vezes também problemas renais. Olha bem, tá entendendo? Ao ouvir essa explicação, a senhora Chisako estranhou, porque ela amava o marido. Olha aqui, se não vai cair a ficha para muita gente. Ele estava quase sempre ausente, porque cada viagem de navio levava meses. Não tinha como brigar. Quando voltava, recebia ele pulando de alegria. Agora começa. O Pachinko, que é o jogo. Pensando bem, ela acabou descobrindo uma única fonte de insatisfação. Seu marido adorava jogar Pachinko, um jogo de máquina que utilizava bolinha, que dá prêmio. Quando começaram o namoro, ele não tinha esse vício. Mal ficaram noivos, porém o marido começou a frequentar a casa de Pachinko, alegando que esse era um divertimento dos mais baratos. Daí para frente, aquilo se tornou um vício. Olha bem, pequenos atritos podem se transformar em grandes problemas para o casal. Uma pequena divergência com relação ao hobby ou algum outro hábito pode originar a discórdia conjugal. Apesar de existir amor entre o casal, aquele que ama muito deseja que o cônjuge seja igual a si em tudo, no estilo de vida, nos gostos, nos divertimentos, asfixiando a personalidade do parceiro. Nessas situações, o que ocorre é que o amor se acha encoberto pelo apego exagerado. Tá vendo aqui? Quando você quer que o seu marido ou sua esposa seja igual você é, que ele goste do que você gosta, e aí você passa mentalmente a censurá-lo. Outro título, junto com você. Um dia, a senhora Chisako falou ao marido: querido, se lhe agrada, jogue no Pachinko. Se perder dinheiro, pegue do seu ordenado. Jogue à vontade, eu vou junto com você. A senhora Chisako havia aparentemente libertado o marido e compartilhado dos seus jogos, mas mentalmente continuava a prendê-lo e censurá-lo. Vejam bem, ela estimulou, aceitando, mas mentalmente ela não estava preparada para isso. Ela ainda continuava achando aquilo algo que ela não gostava. Acontece que entre o casal o pensamento se transmite, nem é preciso falar, por isso o marido continuou a jogar e a senhora Chisako continuou a sofrer com o mioma do útero. Era a projeção física da sua insatisfação. Vocês estão entendendo? Ela foi na loja da Seishonue, orientaram ela. Para mudar a atitude, ela começou a aceitar de uma maneira exteriorizada tudo que o marido fazia e que não agradava. Só que, como aquilo não era real, olha aí o que aconteceu. O problema continuou, a insatisfação continuou e o mioma continuou. Desesperada pela sua incapacidade de transformar a mente, a senhora Chisako chegou até a pensar em divórcio. Concluiu que só havia dois caminhos, ou confessar tudo para o marido e pedir perdão, ou divorciar-se e ir viver longe dele. Vejam bem o tanto que é complicado. Afinal, quando o marido voltou, a senhora Chisako confessou tudo, que continuava a detestar Pachinko, que pedia perdão por ter fingido gostar desse jogo durante tanto tempo, que tinha sido hipócrita, pois mentalmente o censurava com muita dureza e pediu perdão acrescentando: por favor, é o único pedido que eu lhe faço, não jogue mais Pachinko. Não estou gastando o ordenado no jogo. Além disso, acumulei tanta experiência que os prêmios do Pachinko me dão lucro e não prejuízo. Veja bem, é o único divertimento. Experimente ir navegar no meu lugar. Eu fico aqui guardando a casa. Quando você volta da viagem, deixarei que você faça o que quiser. Afinal, o que é que tem o Pachinko de errado?
Quer dizer, o marido questionou que aquilo era o único divertimento que ele tinha, que ele passava meses fora. Então, assim, é uma incompreensão dos dois lados. Vocês estão enxergando, né? E o que estava levando a paulada, como tendo um mioma, era a esposa. Assim, a confissão e o pedido de perdão da senhora Chisako não tiveram qualquer resultado. No entanto, ela se sentiu enormemente aliviada. Olha como é bom falar a verdade. Não esperava mais pela transformação do marido. O que desejava era ser sincera consigo mesmo. Havia descarregado toda a angústia que lhe causara sua hipocrisia e sentiu-se livre. Todas as coisas em volta, a casa, a rua, a árvore, pareciam brilhar e um profundo contentamento aflorava em seu coração. Sentiu que conseguia entregar-se totalmente nas mãos de Deus. Olha, gente, vocês estão entendendo? Olha a mudança de atitude. Enquanto ela guardava, por quê? O que a gente está trabalhando aqui? Enquanto você guarda as mágoas, enquanto você acha que não deve contar para o outro aquilo que você sente, você se adoece. Isso aqui não serve só para isso. É em qualquer situação. A verdade é algo que liberta. Então, vamos continuar. Mesmo depois que o marido retornou ao navio, sentia que a alma dele estava ali, ao seu lado. Nunca teve tão segura a sensação de que eram um só corpo, uma só alma. As palavras de perdão surgiram espontaneamente em seu lábio. Um dia, de tanta saudade, escreveu-lhe uma carta, pôs no correio. Uma semana depois, soube, mais tarde, que nesse momento o marido dissera a um colega: a partir de hoje, nunca mais jogarei patinco. Vocês estão entendendo o que as mentes são? No momento em que ela escreveu a carta, onde ela tinha se realizado no perdão absoluto a ele, onde realmente ela tinha se libertado de todas as mágoas que ele escreve, ele decide de maneira livre e espontânea que não iria jogar mais, não iria fazer aquilo que a esposa não queria. Então, enquanto ela combatia, ele fazia. Depois que ela parou de combater, ele parou. Tá? Vocês estão entendendo, né? A partir de hoje, nunca mais jogarei patinco, disse ele. Em resumo, ao voltar para casa, o marido não foi jogar naquele dia, nem nunca mais. Não teve coragem de ir, vendo que a esposa estava tão contente. E, sem se dar conta, a senhora Chisako viu que sua doença havia desaparecido completamente. Quando o casal une seus corações e vive feliz, sentindo mútua gratidão, tudo melhora maravilhosamente. Marido e mulher são, na realidade, duas metades de uma só vida, que é a vida do Filho de Deus. Esse relato está no livro Amor Conjugal, páginas de 33 a 40, da Sei Shonoe. Olha, precisa falar mais alguma coisa para vocês?